Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aí, dia 15 de novembro. É isso mesmo, uma data muito importante para a religião de Umbanda. Se você não sabe, se você não conhece essa data, dia 15 de novembro é a data comemorativa à religião de Umbanda. Isso quer dizer que dia 15 de novembro foi quando essa religião de Umbanda foi fundada. Foi quando o nosso querido Zélio Fernandino de Moraes deu início ou fundou essa tradição, essa cultura, essa religião que hoje se espalha pelo Brasil e pelo mundo. Interessante, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento da Umbanda, né? Um pouquinho sobre essa história, enfim, vamos trazer aqui algumas curiosidades para vocês, se você ainda não conhece, se você ainda não entende, e prestar também nossa homenagem, né, aos umbandistas e a Umbanda de um modo geral e a todos os adeptos, né, porque a Umbanda ela ganhou muito espaço hoje em dia e ela sim, ela deve ser lembrada, comemorada, elevada, grandificada, porque é uma religião que além de mais nada veio para auxiliar o povo, veio para auxiliar as pessoas, os encarnados aqui na Terra. Então sim, é uma religião que eu acho que o mundo inteiro deveria parar, né? Não só o Brasil, mas o mundo, né? Porque aí nós dentro da religião nós temos as entidades que auxiliam, que ajudam a todos, né, no decorrer de nossas vidas. Mas então, pessoal, vamos falar sobre isso e além da gente falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre o nascimento da Umbanda, tá? E também vamos falar sobre o nascimento de terreiros, como isso ocorre, o que acontece para um terreiro iniciar, para um terreiro começar, como é esse processo, né? Você que às vezes está planejando iniciar o seu terreiro, enfim, você que se tornou um babalorixá, um pai de santo, um sacerdote há pouco tempo, a gente vai falar sobre isso aqui. Então não esqueça de acompanhar esse conteúdo até o final, de curtir esse vídeo e, é claro, compartilhar com seus amigos. Aqui é muita informação e eu tenho certeza que pode grandificar bastante outras pessoas. Então ajude a espalhar esse conteúdo, essas informações, a fim de fazer com que os outros também compreendam sobre essa grande religião, essa religião maravilhosa. Axé? Bora para o nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, já que você compartilhou, já que você curtiu esse vídeo, agora a gente vai dar início aqui a um pouco da trajetória da Umbanda. Então, vamos lá. No dia 15 de novembro de 1908, foi quando surgiu a religião de Umbanda. Não é à toa que nesta data, dia 15 de novembro, é comemorado o Dia da Umbanda, um dia nacional da Umbanda. Para quem não sabe, pessoal, a Umbanda está fazendo, né, 115 anos, é isso mesmo. É um grande período aí, uma grande trajetória que a religião veio recebendo aí algumas mudanças e crescendo cada vez mais ali com os praticantes, os adeptos, e foi ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. E como eu falei no início, né, a Umbanda, além dela ter ganhado um grande espaço aqui no Brasil como uma religião brasileira, mais afrodescendente, né, com influências africanas, a religião de Umbanda ela ganhou espaço no Brasil e ganha espaço no mundo todo, tá certo? Por se tratar de uma religião monoteísta, tá? E também por se tratar de uma religião onde ela abrange e abraça todos os povos, culturas, enfim. Mas vamos lá, pessoal, para quem não sabe, aqui a gente vai falar sobre o nosso querido e famoso Zélio Fernandino de Moraes. Para quem não sabe quem é esse homem, quem é esse rapaz, ele no caso é o fundador da Umbanda, que foi Zélio Fernandino de Moraes. Quando o Zélio, esse homem, ele tinha por volta dos seus 17 anos, olha para você ver, um rapaz ainda jovem, ele estava prestes a se ingressar na Marinha. Porém, o que acontece? Esse homem ele estava passando por alguns problemas.
Até então ele sofria com a famosa paralisia do sono. Olha para você ver, às vezes a gente pensa que o fundador da Umbanda não tinha ali os seus problemas, mas com certeza tinha. Ele passava por esse problema, que no caso era a paralisia do sono, e ele, junto à família, né, foi procurar auxílio médico, e deixando bem claro que ele estava prestes a entrar na Marinha do Brasil. Porém, ele não conseguiu entrar devido a esse problema que ele tinha. Então ele foi em busca de um auxílio médico, porém os médicos não conseguiram resolver esse seu problema. Não sabiam explicar certamente o que estava acontecendo com Zélio Fernandino de Moraes, com aquela criança, com aquele jovem ainda com apenas 17 anos. Então a sua família decidiu procurar um centro espírita. Na verdade, um centro kardecista. Na verdade, aqui a Federação Espírita lá em Niterói, Rio de Janeiro. A família foi lá em busca de auxílio, em busca de ajuda. Chegando lá, Zélio Fernandino de Moraes, esse rapaz que no caso sofria de paralisia, sofria com alguns problemas, essa pessoa, esse jovem, acaba se manifestando, ou seja, manifesta no Zélio, nesse jovem, um espírito, que no caso esse espírito se tratava de um índio. Sim, tinha acabado de se manifestar um índio dentro de um centro espírita. Um índio, uma cultura indígena, tá? Em Zélio Fernandino de Moraes. Porém, o que acontece? Naquela época, os centros espíritas não aceitavam a manifestação de espíritos, como se diz assim, indígenas ou espíritos de negros, africanos, pois acreditavam que esses espíritos eram atrasados. Ou seja, não era possível que houvesse a manifestação, ou praticamente vamos dizer que era proibido a manifestação e os trejeitos desses espíritos dentro de uma casa espírita. Então o que aconteceu? Esse caboclo, ao se manifestar, vendo isso tudo, vendo a necessidade, ele junto com Zélio Fernandino de Moraes, ele diz o seguinte: vamos fundar uma nova religião, aonde ela estará aberta para manifestação de todo o espírito que queira praticar a caridade. Então aí nasce a Umbanda. Zélio Fernandino de Moraes, com seus praticamente 17 anos, junto com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, cria a religião de Umbanda. É claro que eu não vou entrar nesse detalhe aqui para vocês, que inicialmente a religião de Umbanda não teve necessariamente esse nome. Primeiramente, a religião de Umbanda, ela teria o nome de Alabanda, ou depois acabou se tornando uma banda, e por final acabou se tornando Umbanda. Para quem não sabe, o significado é a prática da cura. Ou seja, tradicionalmente o significado de Umbanda significa a parte da cura. Ou também pode significar unidos em apenas um propósito, ou unidos em apenas uma fé. Então, esses são os significados da palavra Umbanda, Alabanda e uma banda, que foram praticamente os 3 nomes que a Umbanda teve. Você sabia disso? Que muito antes da Umbanda chegar ao nome que ela tem hoje, ela já passou por esse processo, essa mudança do seu nome? Enfim, mas como eu disse, os fundamentos eram o mesmo. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com Zélio Fernandino de Moraes, faz ali, monta ou funda essa religião, e tem como papel principal, o fundamento principal, era a manifestação do Espírito para a prática da caridade, sem ver a quem. Então um dos fundamentos principais e primordiais da Umbanda seria isso. Seria a manifestação do Espírito, independente qual Espírito fosse, para a prática da caridade. Ali então, dentro desta religião, os espíritos de negros, africanos, o espírito de índios, de indígenas, ou seja, aborígenos e por aí vai indo. Os espíritos teriam a liberdade de se manifestar para praticar a caridade e auxiliar aqueles que precisassem. Então, essa religião ela abrangeu todos os povos e também abrangeu todos os espíritos, tanto que estavam em busca de evolução, como também espíritos que buscavam auxiliar e ajudar aqueles que precisavam. Então essa religião, sim, ela foi muito importante
tanto para os espíritos desencarnados, tanto para os desencarnados, como também para os encarnados. Deixando bem claro que quando a Umbanda nasce, ela nasce com influências de outras religiões. Inicialmente, a Umbanda ela nasce com uma influência indígena. Depois, é claro, com forte aspecto ou com a forte influência do catolicismo praticamente no mundo todo, ela também tem influências católicas. E é claro, né, como naquela época, em 1908, o espiritismo estava muito popular aqui no Brasil, ela também tem uma forte influência do espiritismo, segundo Allan Kardec. E, além disso tudo, a Umbanda também tem muita influência de religiões africanas, tais como o próprio Candomblé. Não é à toa que tratamos a religião de Umbanda como uma religião afrodescendente, que tem influências africanas. Devido a isso, também devemos entender que a manifestação de alguns espíritos dentro da Umbanda, como os pretos velhos, também trouxeram muita influência africana para as práticas de Umbanda. Ou seja, os próprios espíritos que se manifestavam dentro da religião, eles que começaram a criar esse estereótipo ou começaram a trazer essa influência também de outras regiões, de outras partes. Tendo em base para vocês que a Umbanda é uma religião que ela bebe de várias fontes. Não é à toa que hoje em dia conseguimos encontrar várias vertentes, várias denominações de Umbanda, como também vários tipos de Umbandas diferentes. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que a Umbanda não é necessariamente uma religião que seja regrada e de forma figurativa aqui. Como assim? Ela não é regrada, pois ela pode mudar ali a cada indivíduo, cada pessoa pode mudar a sua forma de levar ou de praticar a Umbanda, pois ela bebe de várias fontes, mas o fundamento principal é a prática da caridade, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Enfim, voltando aqui na criação da Umbanda, no caso, Zélio Fernandino de Moraes, esse jovem, né, ele manifestou-se com esse caboclo, tá? E depois, logo no dia 16, no próximo dia, em 1908, Zélio Fernandino de Moraes aluga uma casa, compra uma casa, não sei agora ao certo, e cria um terreiro, conhecido como terreiro, como casa ou tenda espírita. Olha para você ver, o primeiro terreiro de Umbanda se chamava Tenda Espírita. Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Aqui nós temos a influência, no primeiro terreiro montado de Umbanda, nós temos a influência do Espiritismo, apenas pelo nome, e temos a influência do Catolicismo. Nós temos Tenda Espírita e temos Nossa Senhora da Piedade, né? Então, dá pra gente perceber que já no início da Umbanda, teve uma forte influência tanto do Espiritismo como também, né, do Catolicismo. Então, no dia 16, Zélio Fernandino de Moraes montou ali, junto com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, a nossa primeira casa espírita, ou seja, o primeiro terreiro de Umbanda. E logo mais à frente, por volta de 1918, ele fundou mais outras 7 casas, aqui com os nomes de Tenda Nossa Senhora da Guia, Tenda Nossa Senhora da Conceição, Tenda Santa Bárbara, Tenda São Pedro, Tenda Oxalá, Tenda São Jorge e a Tenda de São Jerônimo, tá? Isso já em 1918. Foi quando a Umbanda começou a ganhar mais espaço, ele sentiu a necessidade de abrir novas tendas e novos terreiros. E foi assim a criação da Umbanda, né? A fundamentação da Umbanda. Agora, já que vocês compreenderam um pouquinho sobre a criação da Umbanda, que é uma religião 100% brasileira, deixando bem claro, a Umbanda é uma religião 100% brasileira, mas com influências católicas, espíritas e africanas. Até então é considerada uma religião afrodescendente, por ter influências do africano, por ter influências africanas e de religiões africanas. Agora vamos compreender o seguinte, tá? Já que vocês entenderam isso aqui que eu citei. Zélio Fernandino de Moraes não foi o fundador da Umbanda, como muitos dizem. Na verdade, existe muita especulação e muitas pessoas dizendo que Zélio Fernandino de Moraes não foi o fundador da Umbanda, pois a Umbanda já existia há muito tempo antes. Então também eu vou tentar explicar isso para vocês um pouquinho.
Na verdade, vamos entender que Zélio Fernandino de Moraes realmente foi o fundador da Umbanda. E se não fosse, infelizmente, né, se não fosse Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda não teria ganhado o espaço que ganhou hoje em dia. Agora, quando a gente fala que Zélio Fernandino de Moraes foi o fundador da Umbanda, devemos entender que a prática da Umbanda, com certeza, ela já existia. Se você não sabe, a prática principal da Umbanda, no caso, seria a manifestação do espírito para a prática da caridade. É claro, essa é a prática principal, mas depois nós temos outras práticas como o passe mediúnico, a desobsessão espiritual, conselhamento, magia e por aí vai indo. Então essas práticas que a Umbanda praticava, ela já existia há muito tempo atrás. Isso quer dizer que a prática da Umbanda, ela já existia, porém ela não existia como religião. Então o que acontece? Zélio Fernandino de Moraes meio que organiza isso tudo e funda uma religião. Então sim, ele foi o fundador da Umbanda. Ele não foi o primeiro a praticar, mas sim o fundador. É isso que a gente tem que entender. Então sim, Zélio Fernandino de Moraes foi o fundador da Umbanda, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido. E mais uma vez quero agradecer e parabenizar todos os umbandistas aqui do Brasil, fora do Brasil, né? Então é um dia muito importante para nós. Mas enfim, já dito isso, agora nós vamos também explicar como abrir o seu terreiro, já que estamos falando aí do início da Umbanda. Já que estamos falando do início da Umbanda, então temos que falar também aqui do início dos terreiros. Vamos lá. Primeiramente, é claro, hoje em dia há um questionamento muito grande de como abrir um terreiro. Até então é muito dito por várias pessoas aí, por vários praticantes, que a pessoa que não é pronta, ou seja, aquela pessoa que nunca adentrou para dentro de um terreiro, aquela pessoa que nunca praticou a Umbanda, nunca foi, ela não pode abrir um terreiro, pois ela não tem a experiência necessária para isso. Porém, se a gente for parar para analisar quando a Umbanda nasceu, vamos conseguir compreender que Zélio Fernandino de Moraes era um jovem que não tinha experiência e nem necessariamente a prática para poder estar abrindo um terreiro ou, ainda mais, criando uma nova religião. Mas o que mudou nisso tudo? Realmente as coisas mudaram. Mas enfim, devemos entender que antigamente os terreiros eram abertos assim, em casa ou com familiares, entendeu? Mas vamos lá. Hoje em dia, para você abrir um terreiro, é necessário que você compreenda um pouco sobre esse costume e essa doutrina. Por quê, Patrick? Sendo que antigamente não era necessário ter esse conhecimento, pois Zélio Fernandino de Moraes montou um terreiro sem ter essa prática, sem ter esse conhecimento. Pois bem, pessoal, naquela época foi necessário para que ele fundasse a Umbanda. Tá? Por isso que foi muito necessário que um jovem branco de pele clara abrisse a Umbanda para ela ganhar o seu espaço, para ela ganhar essa repercussão e essa popularidade. Tá certo? Então são épocas diferentes, momentos diferentes e, é claro, pessoas diferentes. Hoje em dia devemos entender que a Umbanda cresceu e, conforme ela cresceu, ela também absorveu muitas coisas de outras religiões, como também ensinamentos, práticas ritualísticas. E hoje em dia, para se abrir um terreiro, é necessário você ter o conhecimento necessário para que você possa montá-lo, tá certo? Fica assim a dica, o conselho básico. Mas se você quiser acompanhar mais sobre esse assunto de como abrir um terreiro, quais são as formas corretas e ideais, não esqueça de acompanhar aqui o canal, se inscrevendo, é claro, se inscreva, pois temos vídeos diários. E também não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar aí com o seu amigo, tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Quero agradecer imensamente a participação de todos. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, tá certo? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Um ótimo dia da Umbanda. Vamos festejar porque sim, é um dia de alegria, certo? Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.